Meus amigos, vamos aqui acompanhar a imprensa repercutindo o título de campeão carioca do Flamengo em cima do Fluminense. O Mengão que chegou ao seu 39º título de campeão carioca e se consolidou como o maior campeão da década entre todos os times do Rio de Janeiro. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre esse título do Mengão. Muito ambicioso, muito digno, muito honesto, muito humano, que em todas as conquistas, e já foram 3, se a gente olhar para um trabalho que tem menos de um ano, né, no profissional, todas as conquistas ele lembrou dos meninos do Ninho. Em todas elas ele abriu a coletiva de comemoração, homenageando as vítimas do incêndio do Ninho do Urubu. Bom, vamos falar de jogo agora. Luiz Carlos Júnior disse vai ter emoção até o fim, mas... Só teve emoção no fim, né? Na verdade. Só teve emoção no fim. Só teve emoção no fim, porque o jogo foi muito brigado, com muitas faltas, com o Flamengo melhor o tempo todo, porque o Flamengo não deixou o Fluminense nem sair do seu campo defensivo. Esse tipo de lance não precisa, tá? Isso aí é o Fernando Diniz que pediu para fazer. É o Mano Menezes. Legado, é legado? Do Fluminense agora. Dinizismo vive. Pode dar um chutão para frente quando o negócio apertar, porque assim, não tem grande problema, já que também não está conseguindo... Isso que eu acho muito interessante. É legal você sair jogando de trás. Muito bom você ficar com a bola, você conduz a bola criando. Quando você tem talento, é a maneira mais fácil... Tem que ter coragem. Não, e a maneira mais fácil de você criar uma jogada. Isso. Tá? Não é colocar a bola em disputa. Mas se você não consegue sair jogando, você tem que buscar uma alternativa. Você tem que ter, olha, aqui eu não estou saindo, o adversário não está deixando, hoje não estou com qualidade, vou botar essa bola na frente para lembrar que eu tenho um centroavante, porque o Cano não pegou na bola. Né? Não. Ele vai lá brigar por essa bola, de repente ela vai bater, vai voltar, a gente vai ganhar a segunda bola. Tem que ter alguma outra alternativa. O Fluminense não teve, o Flamengo sufocou, o Fluminense não conseguiu sair jogando, só teve praticamente um time jogando a partida inteira, embora o Flamengo também não tenha criado tantas ocasiões assim. Teve aquela do Luiz Araújo e a do Plata é dada pelo Fluminense, né? Não é criada pelo Flamengo. Perdeu 2, né? E no segundo tempo você já tem uma exposição maior do Fluminense e por conta disso você tem os 2 lances de gol do Flamengo. O Flamengo faz 2 gols, mas não valeu nenhum. Teve emoção até o fim. Teve emoção até o fim nessa, porque a cada gol anulado... Você ficava esperando. Aliás, esse é o novo futebol. Você faz o gol, mas você não sabe se é gol. Não economiza o grito, espera um pouquinho. Mas a cada gol anulado, o Fluminense voltava para a disputa, né? Porque o Flu precisava de um gol. E no segundo gol voltou logo imediatamente. Isso teve aí. a principal chance. Isso o Fluminense teve sua principal chance com o Keno. Precisava de um gol para levar para pênalti. Quando não era 2-0, voltou para o 0-0... Aí podia ter sido 1-0 pro Fluminense. Não era 2-0. Anulou, perdeu 2, é isso mesmo? Anulou um, aí anulou o outro, aí o Fluminense foi voltando pro 0-0, aí teve a chance do 1-0. Então, antes da gente falar sobre este resultado e sobre o impedimento que você lembrou no Brasileirão, não, a gente não sabe ainda, né? Se vai ter ou se não vai ter. A tendência é de que... Pra mim, esse lance, até sem linha, dá pra gente ver o impedimento, tá? Mas, assim, teve aquele outro do Juninho. Falta? Não, a falta é outra história. Estou querendo dizer do impedimento da semifinal. Que o Vasco reclama. Da linha. Né, que o Vasco reclama, aquele precisaria do semiautomático. Só vou lembrar, e isso a Ferj até também usou como resposta, né, quando o Vasco faz aquela reclamação pública. Também pública. A Ferj usa como resposta ao fato de todos os representantes, todos os clubes tinham representantes na reunião que determinou que a linha seria mais grossa e ninguém se opôs. Então, é importante a gente registrar aqui também. Eu falei da falta porque, para o PC, nosso comentarista de arbitragem, ela não aconteceu e é ela que acaba anulando um dos gols. Esse aí é o da linha, que não precisava muito, né, do impedimento. Não, até ela tira dúvida mesmo. Mas, assim, dá a impressão, parando a câmera, você já começa a ter a impressão do impedimento. Vamos ouvir o PC, então. É uma loucura, né? Então. Eu concordar com... Te interromper, mas eu preciso concordar com o PC e acho que com o mundo, né? Eu acho que a falta é uma loucura, mas se ela acontece marcada dentro do campo... Isso. O árbitro para aquele lance e você não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente nem discute ela, entendeu? Porque
a gente não ia conseguir, não ia saber qual era o desenrolar da jogada. No futebol analógico. Né? O árbitro cai ali em cima e fala, marcou uma falta, essa falta marcou errado. Não ia ter tanto problema. O duro é o VAR participar disso. E o VAR participou e o PC discordou da decisão. Para ele, não foi falta. Vamos ouvir. Ele está ali caindo, fazendo o papel de pivô, teve uma ação do braço por cima do Ignacio. E no momento que o Juninho está caindo, seria falta se ele agarrasse a perna do Ignacio, impedisse a movimentação do Ignacio. Mas é no momento que ele está caindo e a gente vai ver que mesmo no replay, o braço dele dá uma escapada, assim, dá uma arrastada na perna do Juninho. E no momento ele agarra para causar um impacto na queda. Olha só, ele está desequilibrando. Os dois vão ao solo, numa disputa que começou desde o momento que o lateral foi batido. A partir do momento que o Bruno Arleu dá sequência no jogo, sinaliza que não foi nada, tem a sequência e sai o gol, aí a participação do VAR, para mim, é completamente equivocada, principalmente dentro do critério que foi adotado durante todo o campeonato, de mínima interferência. O Juninho cai por cima da perna do Ignacio. Mas assim, eles estão se embolando. Eu também entendo. Uma disputa de espaço, né? Eles estão se embolando. E tanto que o Juninho levanta mais rápido do que o Ignacio. O que eu quero dizer é o seguinte, se o árbitro marca falta ali, você nem vê essa arrancada do Juninho aí, ele não tem esse passe ali, você tem mais uma falta no jogo. Né? Porque várias faltas dessas são marcadas durante o jogo e ok. Você pode achar que de 50 faltas que um jogo de quase 50 faltas, né? 90 e poucos minutos, quase 50 faltas. Ou seja, cada 30 segundos alguém fazia falta. Então, ia entrar lá no bololô das faltas, né? O problema é que o árbitro não apita, a jogada se desenvolve em um lance de gol. Termina em gol. E o VAR participa de modo exagerado. Participa porque termina em gol, né? Então, sendo revisado, o VAR entende que aquele lance ali deveria ter interrompido. Meu ponto, amigos, rapidamente sobre isso, assim, agora a gente está falando de campeonatos diferentes, mas daqui a 2 semanas a gente vai estar falando dessas equipes atuando no mesmo campeonato. Então, a gente vai poder ter na mesma rodada, no mesmo dia, o VAR do Allianz Parque que decide não chamar o árbitro para corrigir o não pênalti do Arboleda no Vitor Roque, e vai ter o VAR que vai decidir chamar o árbitro para intervir num lance que não aconteceu absolutamente nada como esse. Então, assim, eles vão daqui a pouquinho estar no mesmo campeonato. E aí a gente vai ter que ter o PC sempre aqui explicando por que um chamou, por que o outro não chamou. Então, isso é preocupante e não é inédito. Não. E vai acontecer. Claro que vai. Não é que pode acontecer. Vocês têm realmente esse sonho? Porque eu vou até sair aqui do futebol. Eu me lembro que há muito tempo, quando vários condôminos resolveram processar uma construtora por causa do atraso na entrega, não sei por que me falta este conhecimento, os processos foram distribuídos para juízes diferentes. Não sei o que aconteceu. Cara, eu lembro que deu uma diferença de indenização muito grande. Vocês têm a esperança de ver um padrão de decisão no... De VAR, não é menos difícil do que isso. É mesmo? Se a recomendação... A gente acabou de ver uma falta ali que todo mundo aqui discordou. Então, se a recomendação é mínima participação, tá? Mas então, aí você, Caio, fala comigo não, hein? Peraí. Se a recomendação é mínima participação... Agora pode falar. Mínima participação, nesse lance, não houve. Esse lance, há uma participação excessiva do VAR. É um lance peraí. Eu acho que é uma interpretação equivocada, porque ele cumpriu o papel do VAR. Não. Sim, o gol foi revisado. Sim, ele revisou o gol. Ótimo, ele revisou o gol. Isso. E ele interpretou uma falta. Exato. Não é papel do VAR interpretar a falta, é papel do VAR participar de lances indiscutíveis. Não é assim, o VAR tem que... A gente está discutindo uma falta aqui e a maior parte das pessoas não vê a falta. Não vê a falta, ou seja, é um lance, não é que é discutível, é um lance que está muito mais para não... E o VAR vai lá e participa. E no outro lance que o Losetti falou, é um pênalti que não aconteceu, que é muito claro que não aconteceu, e o VAR... Realmente. Se ele apitou, está apitado lá, e ainda vão arrumar uma justificativa para garantir a decisão dele em campo. Vocês estão falando do Arboleda, do Vitor Roque e do Arboleda. Isso, né? Então, assim, ontem nós tivemos uma participação em excesso do VAR. Repito, se a falta é marcada em campo,
se a falta é marcada em campo, a gente nem ia discutir se não foi falta, não me porque parece... aí não ia ter intervenção do VAR. Isso aí, então, mas não me parece falta, mas a gente não ia ficar... isso foi falta, isso não é falta, isso é falta, não é falta. Era um lance a mais. Era só um lance a mais no jogo. Agora, a partir do momento que a falta não foi marcada, que o árbitro ali em cima do lance mandou seguir, nesse tipo de lance não cabe o VAR chamar para participar. Mas aí eu acho que tem uma responsabilidade do árbitro de campo também, porque a gente tem visto isso com muita frequência. Pode ser falta e pode não ser. Então vamos ver como ela termina, porque a depender do final, eu serei alertado se cometer algum erro. Tem isso também. Direto. Tem isso também. Isso acontece muito. Nem vou apitar nada. Pênalti também tem vários desses. Eu não vou apitar porque se for... É isso aí. Então pode ser isso tá também. rolando. Deixo pro VAR. Essa é uma decisão que, se não acontecer nada no lance, não tem problema para mim. E se acontecer, o VAR vai me salvar. Fiquei na dúvida. Depois ele viu na TV e achou falta, né, gente? Então, assim... Não, mas aí, quando vai pro vídeo, tem árbitros e árbitros, né? Tem o árbitro que vai pro vídeo já pensando, não mudo minha ideia de jeito nenhum. E tem VAR e VAR. Tem o VAR que você confia, teu parceiro... E tem o VAR que você fala, esse cara pode me chamar para me mostrar o gol de mão do Maradona que eu vou dar gol. Né? Então, assim, isso também é um problema muito sério. E aí eu entendo essa questão que você falou do juiz mesmo, que esses são árbitros, né? Você falou, mas a função prática é igual, né? Só que cada um no seu quadrado. Você falou são juízes, mas eles são juízes também. Porque eles julgam. Exato. Eles gostam muito de ser chamados de árbitros porque eles não querem tirar essa... Mas eles julgam também. Isso. A função prática é julgar. Mas, enfim, tem muitas cabeças diferentes. Vai ter árbitro que vai achar realmente que isso aí foi falta. Cheio de personalidades no Maracanã ontem, porque os clubes já liberaram seus atletas para as datas FIFA, né? Então, por exemplo, na torcida do Flamengo estava o Vini Júnior, que torceu e sofreu pra caramba. Ah, ele lá, ó. E muito simpático e atendendo todo mundo o tempo inteiro, muito bem. Muito. Melhor do mundo, hein? E, ó, tem muita gente que está em volta dele ali que é segurança, tá? Poderia muito bem, aqueles identificados ali com crachá. Poderia muito bem, não deixa ninguém chegar não, que eu quero ver o jogo. Não atendo ninguém, atendeu todo mundo. É isso. Bom, o Vini Júnior, então, assistindo ao jogo do Flamengo, vai se juntar ao grupo por causa dos próximos compromissos com a seleção brasileira, né? Colômbia e Argentina. Falei na ordem, né? Isso. Colômbia aqui e Argentina lá. Aliás, falando em grupo, o Gerson botou ontem a mão na perna. Muito ansioso nesse ataque aí com o Vini Júnior e Neymar, hein? Não vai ter? Não vai ter. Aliás, tivemos um... Como é que fala que ele é amistoso? Coritiba e Santos? Amistoso. Isso. Tá, jogo treino? Não sei como vocês tecnicamente definem. Se vestiu o uniforme de jogo, é amistoso. É amistoso, então tá bom. Se vestiu o uniforme de treino, é jogo treino. Ó, a saída, vocês viram? Ele botou a mão ali atrás da perna, né? Ali na coxa esquerda atrás, ó. Posterior da coxa, ó. E aí, logo depois, ele sai e o Juninho é quem entra... No Flamengo, o que acontece de jogador pôr a mão na coxa... Já faz um tempo. É mesmo? Muitas lesões musculares, muitas. Põe na tela, números de mão. Mentira, não tem essa eu achei curioso. Não teve. Teve até uma reclamação do ex-médico. Tá vendo? Tá todo mundo se machucando. Como se no tempo dele. Márcio Tanuri, ele falou. Como se no tempo dele ninguém machucasse. O Bruno Henrique também estava assistindo, né? Mas aí porque não podia jogar. Mas ele estava nas arquibancadas do Maracanã também. Olha lá. Tá machucado. Ele não podia jogar. Olha que bonitinho. Foi lá dar o apoio dele diretamente. E o Pedro também. O Pedro que tá voltando. Pedro entrou até de uniforme para comemorar. O trio. O Zico brinca com este trio porque este trio passou o Zico em número de títulos, né? Agora são os maiores campeões do Flamengo. Obviamente, todas as reverências ao Galinho Zico, o maior ídolo do Flamengo. Mas esse trio tem mais em números, mais conquistas. O time do Felipe Luiz ontem teve um pouco de Jorge Jesus e um pouco de Simeone. Tá. Você achou mesmo? Eu acho que tem um pouco. Tem um pouco de tudo, aliás, sim. Mas Simeone em que sentido? Não, tem coisas boas, tem de marcação. É porque a gente olha para uma quando fala de Simeone, isso aí. E tem um monte de falta. Montão de falta. Se precisar fazer a falta, a gente faz. Pode fazer a falta porque... Para na falta. Se precisar fazer, faz. Não queremos roubar a bola. Estamos adiantando a marcação,
Vamos tentar roubar a bola. Então, porque eu acho Quebrou nossa linha, opa, vou ficar com 4 jogadores mortos aqui na frente? Não, parou o jogo. Mas não é característica também desse modelo de jogo do Filipe Luís, ô Losetti? Então, Mário, eu acho que sim. O Felipe tem dito nas entrevistas dele que, e até talvez isso explique essa quantidade de, eu não vou dizer só lesões, mas jogadores que sentem, acho que os jogadores estão aprendendo a sair um pouquinho antes de abrir o músculo. Talvez o Gerson tenha imaginado ou sentido um sintoma ali, preferido poupar naquela reta final. Mas o Felipe tem falado da forma como o time dele joga, como ele pede para os jogadores atuarem, enquanto isso exige fisicamente, porque é pressão o tempo inteiro, é ataque ao espaço o tempo inteiro quando o time tem a bola. Então, eu acho que a gente vai ver o Felipe talvez se tornar um treinador em que a gente não diga times do Felipe não fazem isso. Eu acho que ele é um cara aberto a todo tipo de solução, a todo tipo de necessidade, como essa da questão da falta. Mas você calcular a intensidade Galera, não dessa existe pressão essa falta. para que ela O Flamengo não se transforme fez 21 faltas e o Fluminense 20. O Flamengo fez uma falta a mais que o Fluminense. Depende também do tipo de arbitragem, né? Porque e o Palmeiras também é assim. O Palmeiras também é um time que usa muito a questão física, usa muito o corpo, usa muito o jogo de corpo, do contato. É um time bem preparado fisicamente. E o Flamengo está nessa mesma toada de você pressionar o tempo inteiro, ser agressivo sem a bola. Então, às vezes você não vai conseguir roubar a bola e isso vai se transformar numa falta. Às vezes o tipo de arbitragem vai preferir controlar o jogo para não perder a mão ou para tentar não perder a mão, às vezes não adianta nada, e vai acabar marcando muitas faltas sem necessidade. A falta do lance do gol é um exemplo, mas houve outras ontem para mim que não precisavam ser marcadas. Nitidamente o Bruno Arleu optou por parar o jogo e tentar aí que tá não o problema, perder o controle. arbitragem. Só queria destacar que no primeiro tempo a gente viu agora há pouco os melhores momentos. Aquele lance que o Luiz Araújo recebe do Arrascaeta e chuta para fora, a gente viu só a assistência e o quase gol, né? O lance é maravilhoso. A saída de bola com o goleiro, vem, volta, abre de um lado, atrai o Fluminense, sai jogando, tem bola um pouco mais longa, tem bola curta, tem uso de terceiro homem, tem tanto conceito naquele lance e a gente fica muito impressionado. O Felipe tem o quê? 6 meses como treinador do time principal do Flamengo? Nem isso, talvez. E é muito impressionante o grau de evolução, embora, claro, que ainda haja pontos a melhorar, mas é muito impressionante o grau de evolução. E vendo o jogo ontem, parecia que quem precisava vencer era o Flamengo. Eu não esperava que o Fluminense fosse atacar o tempo inteiro, porque nem é a possibilidade de um time contra o outro, a característica de um treinador contra o outro, mas esperava que fosse soltar um pouquinho antes. Pois é, o próprio Mano reconheceu isso, né? Falando que a diferença diminuiu. Isso. Nesse jogo há uma diferença... Havia uma diferença muito grande realmente entre as duas equipes, ao contrário de Corinthians e Palmeiras. O volume do Flamengo, mesmo com menos finalizações, o controle do Flamengo muito maior. E na questão de faltas, para ficar bem claro, o Flamengo fez menos faltas do que o Fluminense. Mas foi bem equilibrado, não, no número equilibrado. Mas fez menos. Só que você espera do time do Mano Menezes que, para defender o Flamengo, ele tenha que fazer um número alto de faltas. Ou até aceita, espera, né? não. Aceita. Tem ou Se não. enrolou. Sim, está na expectativa do time do Mano Menezes que faça um número alto de faltas. Do Filipe Luís, não. Você espera só o futebol bem jogado. E também teve. E vamos ter muito mais. Pois é. O Flamengo é o grande favorito para o Campeonato Brasileiro, hein? Encerrando os campeonatos estaduais, que fique claro que quem joga o melhor futebol do Brasil na atualidade é o Flamengo. Agora passaram os números para ele, agora rapidinho mudou a opinião, né? Pô, que exigência é essa que esse cara quer do Flamengo? O Flamengo tá ganhando, atropelando todo mundo, né? Tá sem os principais. O Flamengo tá sem o Pedro. Se tivesse o Pedro, era muito mais gol. É um dos times que mais fez gols no país. E olha, sem os seus principais, sem o Pedro e sem o Bruno Henrique, que era o jogador que vinha sendo improvisado no ataque. Aí o Flamengo vai pro jogo, comete a mesma quantidade de faltas que o time do Fluminense. O cara fala, o Flamengo, a estratégia é ficar fazendo falta, tal. Pelo amor de Deus, passaram o número pra ele no ponto, e aí rapidinho ele, ferrou, falei besteira. Mas tá aí, né? É o Mengão. Eu lembro que na época do Jorge Jesus era exatamente assim, né? Muita desconfiança, né? O Flamengo, não. Atropelou, mas era campeonato, era time fraco, era isso, era aquilo. Aí depois começou a atropelar todo mundo. Mas
mas o time não faz isso, mas o time é aquilo. E no final das contas, depois tiveram que se render ao Flamengo do Jorge Jesus, assim como vão ter que se render ao Flamengo do Felipe Luiz, que simplesmente, irmão, é incontestável. É um time que amassa, sufoca todos os adversários, seja time pequeno, seja time grande. É um time sempre com fome de vencer, comete erros como todos os times cometem, falha como todos os times falham, mas existe uma diferença aí, tá vencendo jogos, né? 24 jogos sem perder nessa sequência. Felipe Luiz só tem uma derrota. Olha só os números, cara, os números são impressionantes, né? Deixa eu ver se eu até anotei aqui, mas os números do Felipe Luiz são impressionantes. Ó, só os números do final do primeiro tempo. O Flamengo tinha 64% de posse de bola no final do primeiro tempo, a 36 do Fluminense. O Flamengo tinha 6 finalizações a 1. O Fluminense deu 1 chute ao gol. O Flamengo já tinha 4 escanteios, o Fluminense só tinha 1. O Flamengo tinha 88% de precisão nos passes. Cara, vou falar pra você, é o Mengão rolo compressor, irmão, avassalador. E que mesmo ganhando, convencendo, sendo avassalador, sendo campeão, vai ter um monte de gente ainda querendo encontrar pelo em ovo, né? Pelo em ovo. Beleza, meus amigos? Tá aí, né? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal, ativar o sino e deixar o like. Mengão é campeão, agora é brasileiro, hein? Vamos em busca do brasileiro. Mas hoje ainda tem sorteio de Libertadores e nós vamos trazer aqui detalhes para vocês, tá bom? Tamo junto, se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like que é importante para ajudar no crescimento do trabalho. Já já eu volto, trazendo mais novidades do nosso Mengão para vocês. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!